Buenas Mundo! Como vocês estão? Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Amarcura, abrindo caminhos, quase no final dos caminhos, da semana do dia 10 a 16 de junho. Buenas para quem tá chegando, olha, a gente vai falar sobre uma coisa, um temazinho central aqui hoje. E muito importante, tá tudo muito reflexivo aqui, muito importante da gente analisar não só para essa semana. Hoje eu trago esse oráculo semanal na quinta-feira, então a gente já tá falando de movimentos que se iniciaram aí na última semana, desde domingo para cá, movimentos que ainda vão reverberar até domingo, quando se trata do oráculo. Mas quando a gente está falando do céu do momento, a gente está falando de algo ainda mais amplo, porque o assunto é desejo. E desejo tem a ver com este Marte em Touro, que entrou dia 9 de junho e permanece ali até dia 21 de julho. É um trânsito coletivo, então a gente vai olhar para essas qualidades e se voltar para o nosso próprio Marte, lá no nosso mapa natal, para onde a gente tem qualidade de touro, lá no nosso mapa natal. Bom dia, Michele, bom dia, Ana Flávia, bom dia para quem está chegando. Então vamos lá, vamos recapitular algumas informações aqui. Nesses últimos dias eu comentei ali abri uma caixinha ali nos stories e falei perguntei se você pudesse fazer um desejo agora, qual seria? E tiveram várias respostas, depois eu vou compartilhar ali sobre desejos das pessoas, dos mais simples aos mais complexos, todos nós temos ali desejos interessantes de se observar. E quando a gente vai falar sobre desejo, é para que a gente entenda o seguinte, principalmente com esse Marte em Touro agora. O desejo, ele é a base de toda a criação. Assim como essa temporada de Marte em Touro, que traz esse tesão para realizar, o lutar para estar em paz com as próprias realizações, também tem essa perspectiva. Então, o desejo, o que a gente está desejando, o que a gente está intencionando, o que a gente está movimentando de ingredientes do nosso caldeirão, tem a ver com essa temporada de pegar todas essas informações do céu em Gêmeos. A gente falou bastante sobre isso nesses últimos oráculos. Pegar todo esse leque de possibilidades, essa antena, essa loucura toda, esses vários insights e afunilar isso para conseguir trabalhar com obstinação e cuidado aquilo que se pensou, que se criou, que se imaginou e colocar esse zelo. E para a gente cuidar de certas coisas que a gente quer materializar, que a gente quer trazer desse plano mental para a matéria, a gente precisa não só de coragem para iniciar, mas de determinação para continuar. Então, Marte em Touro tem muito dessa característica, e aliás é o meu Marte natal, dessa característica de estar tranquilo em certas situações, de estar ali bem pé no chão, de estar lidando numa serenidade, e de repente vem um rompante de agressividade porque precisa ser feito. Porque eu preciso, porque eu tô com vontade, porque é agora. Então, ele trabalha muito com a energia do quê? A energia sexual. A energia não só sexual dos prazeres, do físico, das carnes, mas a energia do sexual healing mesmo, que é essa energia que faz com que a gente tenha tesão em estar em paz com a gente mesma, com nós mesmos. Então, por isso que para certas coisas e mudanças, essa obstinação, ela vem das vísceras, ela vem de baixo para cima, ela vem da base, das raízes para então se tornar uma ação. E esse zelo com essa condição que a gente vai criando para si,
é extremamente importante para aumentar o nosso estado delicinha de ser. Se não fosse isso, nenhuma criação se basearia no desejo. Lari, que bom ter você aqui. Quanto tempo não assistia teu oráculo semanal? Que saudade, ainda falando do tema que tô precisando tanto, essa energia sexual pra vida. Pois receba! Receba! Deixa eu me ajustar aqui, porque eu tô muito reflexiva, tá? Refletindo, eu vim aqui pro sol hoje, porque tá tendo feira na janela do meu lugar de atendimento, aí eu vim pro sol e esse reflexo todo de sol e de tela e de coisa, mas vamos lá. Vamos lá, então. Então, a gente precisa pegar essa emoção, esses prazeres e impulsionar para uma atividade. Eu tenho falado alguns meses aí sobre qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez. Por quê? Porque é muito importante que a gente crie estratégias de prazer. Quando a gente toma coragem, vocês que me acompanham aí sabem que pelo menos uma vez por mês eu tô colocando uma novidade. Olha só o que tá acontecendo. Pulou de paraquedas, foi fazer polideias, tá fazendo isso e aquilo. Daqui a pouco vocês vão ver foto minha na maratona. É isso aí. O que a gente precisa movimentar para manter o estado delicinha de ser? Não só como uma manutenção cuidadosa, mas com uma determinação de pequenos projetos. Eu determinei para mim que pelo menos uma vez por mês eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Se dentro das condições da realidade, do meu tempo, eu posso só fazer um novo trajeto que eu não fiz ainda, é isso. Se eu posso fazer algo que crie uma experiência memorável, maravilha, é isso também. Agora, tudo tem a ver com este impulso que a gente precisa, essa base que a gente precisa para criar uma nova realidade. E a questão, principalmente aqui nesse caminho que a gente trilha do autoconhecimento e da espiritualidade, é que tem filosofias e caminhos espirituais que defendem o desapego, e isso é muito mal interpretado. Primeiro porque essas filosofias elas são orientais, a nossa cabeça ocidental ela é contaminada pela culpa cristã. Então, quando a gente recebe essas informações do não desejo, do desapego, a gente distorce completamente. Porque o que trata realmente esses caminhos espirituais que defendem o desapego e o não desejo? Trata dessa parte dual do desejo. Então, se a gente vive dentro de uma realidade dual, a gente também tem os desejos duais. O que é a parte, digamos assim, do desejo indesejável? É aquele desejo que gera uma revolta, uma distorção de toda a realidade. Então, você não aceita as coisas como são, você não consegue lidar com a realidade como ela é, aí você deseja tanto que ela seja diferente, que ao invés de você se aproximar da solução, da sua base de criação, do que você tem para contribuir, do que você deseja fazer responsavelmente para mudar aquilo, seja no teu núcleo, seja no coletivo, seja no teu trabalho, seja na sua relação, o que você acaba fazendo? Por orgulho, por medo, por falta de confiança, você impede o fluxo. Você cria tantas distorções porque o teu desejo é outro completamente diferente daquele que está acontecendo, que você vai caminhando cada vez mais longe de você. Então você não sente prazer nenhum. Você deseja um monte de coisa, mas sem prazer nenhum. Você deseja um monte de coisa, mas aquele desejo é que tem vontade sobre você. Você não tem vontade própria quando você está voltado para essa dualidade, para essa face do desejo, do qual esses caminhos espirituais falam sobre a gente precisar desapegar e lidar com o desejo. Então, um grande exemplo disso são os vícios, né? Todos os hábitos que se tornam viciosos, todos aqueles que você pensa, preciso lidar com isso, preciso parar com isso, preciso diminuir tal situação, preciso prestar atenção nisso ou naquilo, e quando você vê aquilo ali é que está dominando você. Não é você que está fazendo a escolha. Então, isso vai desde pensamentos até outros hábitos
que acabam interferindo nessa noção de realidade, porque sempre tem uma substância, uma atitude, uma experiência que vai impedindo o fluxo. E conforme a gente vai fazendo isso diariamente, isso vai criando um outro cronograma para esse desejo atuar. E a gente não atua mais sob desejo, sob vontade, correspondendo e harmonizados com essas leis universais. A gente começa a atuar cada vez mais de forma indesejável, fazendo aquilo que a gente não gostaria de estar fazendo, agindo da forma como a gente não gostaria de estar agindo, se revoltando consigo mesmo, criando distorções, porque os outros com certeza vão ter inúmeras justificativas e motivos para que você os culpe também e não consiga tomar essa responsabilidade devido ao próprio orgulho e o medo de perceber o que acaba criando. Então, aqui eu tô dando exemplos de quê? De emoções. As emoções, elas fazem esse desejo ser impulsionado para esta ou para aquela atividade. Então, esse Marte em Touro, ele tem todos esses condicionamentos para que a gente enxergue aonde está essa face mais teimosa, mais viciada em agir do jeito que se age, que impede esse fluxo de prosperidade, que impede o estado delicinho de se manifestar. E olhe para aquilo que a gente tem também em mãos, porque estamos na dualidade, o que a gente tem em mãos para expandir. O que você quer de novidade para sua vida? O que você quer ver crescendo? Quais são as novas percepções que vão te ajudar a purificar essa visão de si, essa visão do mundo? Porque quando a gente começa a pensar e desejar através de um lugar de alegria, de prazer, de tranquilidade, de determinação, o que a gente está fazendo aqui? Transbordando o cardíaco, a gente está transferindo coragem para a matéria. E essa transferência de coragem para a matéria faz com que a gente consiga transmutar o sofrimento de tudo aquilo que a gente desejou e não conseguiu realizar. Porque a gente consegue perceber que, na verdade, só melhora. É o que eu sempre repito em vários contextos. Observa que só melhora. Agora, quando a gente está dentro desse paradigma, dessa caixinha aí que fala sobre o desapego, eu não desejo nada, eu estou bem assim, eu já superei a matéria, eu já transmutei, eu já despertei, eu não preciso realizar mais nada aqui, porque eu já estou num lugar iluminado. Esse discurso é de gente que tem medo da realidade, né? Eu não preciso mais me relacionar, eu não preciso mais ganhar dinheiro, eu não preciso de mais um monte de coisa porque eu sou uma pessoa desapegada. E o que eu observo? E aí aqui é uma perspectiva minha, obviamente. O medo de se decepcionar é tão grande que a maioria das pessoas prefere se apegar a esse discurso do desapego. Ai, que loucura! Se apegar a esse discurso do desapego, porque o medo de lidar e de enfrentar com essa dimensão aqui dual é tão grande. O medo de se decepcionar e de se machucar e de sofrer de novo é tão grande que eu prefiro, então, criar e trazer esse desejo de desapego como uma roupa para camuflar essas justificativas. Então, não, eu não preciso, eu não almejo, eu não quero, eu determinei. Então, isso faz com que a gente crie mecanismos de defesa muito sutis, que eles começam com discursos e depois eles vão se tornando hábitos e depois eles vão afastando cada vez mais a gente da essência e por orgulho, muitas vezes você sente, você sabe daquilo, mas você não consegue assumir e aceitar. Então esse medo da realidade, esse medo de se decepcionar, esse medo de lidar com os prazeres da matéria, esse medo de se expor aos prazeres da matéria, por conta dessa ideia, dessa roupagem, dessa camuflagem, dessa ideia de que
Se eu me espiritualizar completamente, se eu me afastar dos prazeres da matéria, se eu me afastar das obstinações da matéria, se eu me afastar dessa ideia de que eu preciso criar coisas na matéria, porque isso faz parte de um grande sistema, e aí você vai fazendo toda uma justificativa para não usar o desejo como crescimento e expansão. E aí, esse é o ponto, né? Quando é que a gente consegue observar bem essa dualidade do desejo como aquele que manipula a gente, que faz a gente ficar sem vontade, que a gente fica ali acorrentados pelos nossos desejos por serem viciosos, e aquele desejo que faz você construir coisas, que é o que esse Marte em Touro tá querendo clarear pra gente a diferença aqui durante essa temporada de 9 de junho a 21 de julho. É pra gente aceitar a dor primeiro como um fenômeno comum de todo o crescimento espiritual, de todo o desenvolvimento que a gente busca fazer. Tem lugares que doem quando a gente começa a mexer e querer novidade, porque para você querer novidade, para você querer perceber as coisas de outro jeito, para você querer purificar o que está acontecendo, mudar, e você vai desejando, e você vai pedindo, e você vai fazendo várias coisas para isso acontecer, começa a mexer nesses pontos de dor, de medo, de falta de confiança, os outros momentos aonde você se afastou da sua essência e agora para voltar você precisa puxar várias partes suas que você achava que já estavam resolvidas ou encaminhadas. Então, essa aceitação da dor também é uma premissa, porque vai exigir que a gente faça, que a gente tenha essa virtude da paciência, que exige muita energia. Ter paciência exige tanta energia quanto ter pressa. Reparem. Exige tanta energia quanto procrastinar, que são coisas diferentes, ter paciência e procrastinar. Exige tanta energia quanto ficar ansiosos com os resultados. Então, se essa paciência ela é uma virtude para que a gente consiga entender essa força do desejo, a gente também precisa entender pacientemente, observar pacientemente se aquilo que a gente está desejando tem a ver com essas revoltas, com esses orgulhos, com estar viciado em pensar e fazer do mesmo jeito, ou com então esse fluxo, com essa confiança de que eu desejo porque eu consigo transmutar essa dor aqui, porque eu sei que ela é passageira. E esse Marte, quando ele entrou ali na qualidade de Touro, ele vem com essas duas forças, né? Eu vou lutar para ter paz comigo mesmo. Eu vou colocar uma força de tesão naquilo que eu quero que me deixe tranquilo, que me traga estabilidade e segurança. Acontece que ele já vai ali com conversa e aspecto com vários outros planetas para dizer quem vai fazer isso é você. Quem vai fazer isso é você na hora que você tiver coragem de assumir o que precisa ser feito. Quer segurança no relacionamento, então você vai se segurar e se apoiar nessas novas percepções para estabilizar, que é segurança para fazer uma mudança de casa, para ter independência financeira, para fazer a sua viagem, para realizar um sonho, você vai precisar criar a base. Então, essa coragem e determinação, ela é primordial e ela precisa dessa estratégia, ao mesmo tempo que paciente, ela precisa de um prazo, porque ela tem um começo, um meio e um fim. E a gente só consegue nivelar a nossa paciência, perceber se a gente realmente está sendo paciente com o processo, quando você tem o processo desenhado. Porque senão você acha que você está soltando, jogando para o universo, e na verdade você está querendo responsabilizar o universo caso não aconteça. Aí se Deus quiser, Deus está querendo, o universo está conspirando. Agora você está fazendo a sua parte, você está fazendo as atividades e os movimentos estratégicos que você precisa para que isso esteja alicerçado numa base segura e você tenha resultados ali no final do ano. Então, essa é a nossa grande camada. E vejam só, tá? Peguei aqui esse Marte em Touro para contextualizar esse céu do momento. E vejam só, vejam literalmente só. Eu acho que essa carta, Michele, que sempre tá aí dando assistência, acompanhando, a carta da visão já veio antes? Porque eu tenho a impressão de que sim. Então é o que a gente tem aqui. Olha só esse Merkaba, né? Olha como vibra esta visão.
E essa visão tem a ver com o que a gente vem falando sobre ser verdadeiro consigo mesmos. E ela diz assim: à medida que os obstáculos à clareza se dissipam, você consegue ter uma visão pura. Isso não é visualização, mas você pode começar respirando e visualizando uma luz branca no topo da sua cabeça. Mentalize um lótus de 6 pétalas. Um pontinho de luz pode se irradiar em 6 direções, iluminando toda a sua cabeça. Quando a luz se tornar forte e cristalina, deixe que uma imagem se forme. Deixe que ela vá mudando até que só reste uma luz pura em toda a sua cabeça. Deixe que essa luz escorra para sua garganta, para o coração, para o plexo solar, para os chakras inferiores e sinta a visão em todo o seu corpo sutil. A visão é um holograma do seu espírito imaculado. Depois de purificar os chakras com essa luz, contemple qualquer imagem de que necessite para orientar o seu destino. A visão é um sinal e uma assinatura do espírito. Veja a verdade do espírito. Visualize e sinta a visão surgindo de dentro da sua cabeça. A visão diz: tenha visões claras. Dissipe a ilusão do seu ser para receber uma visão direta dos reinos celestiais do seu eu superior. E a afirmação que essa carta traz é: as minhas visões mais puras e abrangentes se tornarão manifestas. Olha que interessante, realmente, essa carta aqui é uma novidade, né? Porque ela traz uma experiência, um exemplo de como a gente pode ativar essa visão. E essa visão completa, né? Sim, essa visão multidimensional, essa visão que vai além dos olhos físicos ou daquilo que a nossa tela mental consegue projetar. Essa visão que quando a gente fecha os olhos a gente vê, essa visão que quando a gente tá com as turbinas mentais um pouquinho mais baixas ou desligadas, a gente consegue ter aquele, nossa, vem uma imagem aqui. Bom, eu tenho isso a todo momento, mas essa questão da gente se organizar e começar o dia, né? Começar o dia com essa bênção do Ori, porque quando a gente está abençoando a nossa cabeça, a gente está abençoando a nossa visão, a gente está abençoando o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz com tudo isso. E essa visualização de deixar essa luz que começa no topo da cabeça e vai passando pelos olhos, pela garganta, pelo coração, pelo plexo, é um exercício para a gente ir fazendo justamente nessa temporada de Marte em Touro. Por quê? Eu preciso purificar com a minha própria luz, que eu mesma crio, todas as minhas percepções para me orientar através do meu próprio espírito para aquilo que é verdade para mim. Que é muito diferente eu desejo isso e aquilo, mas é o que você precisa, porque quando a gente está orientando o nosso desejo pelas emoções de expansão, de novidade, para atender uma necessidade daquilo que é realmente nosso, é muito interessante como a vida não traz exatamente o que a gente pede, mas o que a gente precisa, e quando você começa a experienciar aquele desejo do que você precisa, essa visão, essa verdade, ela vai dissipando a ilusão de que você precisaria de qualquer coisa diferente daquilo. Você não deixa de desejar coisas melhores, mas você começa a ativar a visão daquilo que é necessário também. A Kim comentou aqui: sinto muito isso, estava escutando esses tempos que o perfeccionista tem dificuldade de pôr prazos e fim nas coisas. Sim, e aí olha só que interessante, né, essa questão. Essa semana tem sido pauta nos atendimentos, tanto atendimentos com homens, adoro atender homens, aliás, tá? Indiquem, venham, porque o universo bonito, cheio de coisas que a gente tem para aprender e experienciar também. Mas esses atendimentos dessa semana têm vindo muito essa pauta da questão do perfeccionismo, da autocobrança e do quanto esse desejo ele fica mobilizado, essa obstinação ela fica mobilizado por esse medo. Medo de não dar conta, medo de o que os outros vão pensar, medo de ser mal interpretado, medo de não entregar uma coisa boa o suficiente.
Então aí todo esse desejo, ele fica nesse desgaste, nessa ilusão, né, alimentando essa falta de visão sobre si mesmo, sobre a realidade. E é muito interessante mesmo todos essas conexões, né, de conceitos e de atitudes e de formas de se expressar que a gente acaba escolhendo como uma roupagem e entendendo que não, eu sou assim, eu sou perfeccionista, eu sempre fui assim, porque aí tem milhares de justificativas, eu tenho a tendência a agir desse jeito, porque eu tenho medo mesmo de que tal coisa aconteça. Então a gente vai criando umas identificações e nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante que a gente ative esses prazeres de forma mais consciente. Tá, mas você está fazendo isso com o prazer que você estava quando você teve a ideia de fazer? O que está faltando para trazer mais prazer? O que está faltando para ter um descanso? O que está faltando para que você acolha essas dores que estão dificultando? Então tem vários pontos que essa visão vai esclarecendo, né? E é muito legal fazer esses exercícios, porque a gente também vai treinando essas outras capacidades multidimensionais de lidar com a realidade. Não só a nível mental, de ação e de emoção. A gente vai percebendo que a gente tem muito mais do que esses sentidos físicos e muito mais do que os sentidos intuitivos até mesmo. Porque essa visão, ela é muito ampla. Então, quando a gente traz da nossa mochila algo para descarregar, a gente libera os pássaros. E os pássaros, eles estão aqui como algo para a gente fazer uma soltura. Então, visualizem, né? Essa luz toda fazendo essa dissolução de ilusões, e quando você vai abrir a sua mochila, veja que cara que tem esses pássaros aí. O que estava te impedindo de voar para se arriscar para determinadas coisas. Esses pássaros presos nessa mochila, eles são desgastes que estavam ali presos sem precisar estar ali. Então, liberar desgastes, liberar futilidades. Outra coisa que esses pássaros trazem aqui de imagem na mochila é pá, 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 pá. Difícil, né, gente, nessa temporada geminiana não ficar de pé, 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 pé de falação. Falo muito na cabeça das minhas amigas, falo muito na minha própria cabeça, falo muito coisas inconvenientes por conveniência. Vou reparar nesses pássaros. E aí, quem se identifica com essa falação? Né? Porque a gente, nessa falação, vai observando que tem uma série de coisas que desgastam e que impedem a gente de se arriscar em outras, em voos maiores, em coisas que promovem realmente uma soltura de você poder ficar relaxado. Não precisa ficar segurando esses passarinhos ou essas conveniências ou essas conversinhas, porque isso aqui não serve de nada. Algumas pessoas que eu atendi essa semana falaram sobre influência e impacto daquilo que elas estão assistindo, daquilo que elas estão vendo no Instagram, de pessoas que elas não têm mais relação e aquilo acaba interferindo ali. Gente, são coisas muito simples, né? Para de ver, para de seguir, para de assistir, para de ir até os lugares, mas até chegar a essa informação, quanto desgaste. Então, esses pássaros, quando liberados, essa soltura quando feitas, essas informações quando assentadas, elas também vão dar margem para a gente observar quem é que voa junto, né? Quem é que voa junto com a gente? Porque eles estão em duplinha aqui. Um outro desenho do baralho cigano também são as corujitas, né? Então, nesse sentido de liberação, a gente começa a ficar mais sábio e dá sentido para isso, né? Michelle tá falando que agora entendeu o Dia dos Namorados ser com Sol em Gêmeos, que facilita a DR. Discussões de relacionamento muito saudáveis, né? Por favor. É para isso, é pra gente se comunicar, pra gente ter ideias, pra gente abrir caminhos juntos. E tem essa coisa da dupla, né? Gêmeos é dupla, Gêmeos é dualidade, Gêmeos é parzinho, é casalzinho, é passarinho voando junto. Então também tem isso. Aliás, os pássaros aí tem tudo a ver com o Dia dos Namorados também.
de fazer essas liberações no próprio relacionamento, fazer essas liberações para quem está namorando, para quem está casado, começar a perceber qual o tipo de comunicação que precisa ser lapidada, com quem você voa junto. E aí a gente abre caminhos para a cruz. Para a cruz. Essa cruz, ela é basicamente um sinal de assim na terra como no céu, uma primeira lei hermética que a gente precisa acoplar para entender assim embaixo como em cima, assim em cima como embaixo. Tudo tem o seu vice-versa e tudo tem o seu complemento. Então, essa linha que nos conecta ao espiritual e essa linha horizontal que nos conecta com a matéria. Isso, quando está cruzado, esse sinal da cruz fazendo esse símbolo da verticalização, ou seja, eu sei que eu estou na matéria, mas eu estou conectada com a minha antena lá em cima. Eu sei que as coisas da matéria precisam ser vividas, mas eu estou fazendo isso alinhada com o meu destino individual. Eu sei que o tempo, ele é ilusório, que ele não é linear, mas é tempo de eu ir em frente, e para ir em frente eu preciso estar conectada com o que está em cima, não acima de mim, como uma hierarquia, mas em cima, ou seja, a minha própria coroa, minha própria cabeça. Então, essa cruz, ela tá aqui como abre caminhos. Essa cruz tá aqui para dizer, agora é hora de você seguir em frente com os seus planos. Agora é hora de usar toda essa frequência disponível para que se esteja de fato observando aonde você está lutando com garras e aonde você está falando, não, eu tô fazendo, eu tô indo. Porque é muito certo que só vai se alcançar determinados objetivos com determinados sacrifícios, ou seja, vai ter que abrir mão de certas coisas, vai ter que mudar hábitos, vai ter que mudar rotina. Você quer chegar lá na frente fazendo exatamente o que você está fazendo agora? E isso exige muita determinação. E acontecem exigências necessárias de, poxa, agora estava fluindo por aqui, eu estava conseguindo ajustar aqui, de repente chega essa situação, tá me exigindo um monte. Cansativo, tá todo mundo bem cansadinho. Porque as exigências necessárias para que a gente consiga alcançar o que a gente mesmo pede são intensas. Agora, o que você quer conquistar? Quais são as provações e desafios que envolvem essa conquista? Né? Os desenhos que a gente vai fazendo, tanto para caminhos profissionais, quanto para caminhos de relacionamento, quanto para caminhos de projetos pessoais, estão levando para onde? Porque quando você sabe para onde você está precisando usar essas garras e é isso que eu quero e eu vou agir com determinação e com coragem, enquanto isso eu vou ficando tranquila também, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, a gente sabe exatamente, ou tem pelo menos uma noçãozinha, quando vem uma aprovação. Você fala, como é que é o que eu falei já, a camisetinha do diabinho. Identifica, pensa aí nessa visão, qual é a frase que o seu demônio ou os seus demoninhos internos vêm vestidos. O meu é, será que pipipipipipipopopó? A gente tem essa coisa, né? Porque quando você começa a identificar as provações, os desafios, não só esses internos, como esses demoninhos que vêm com uma roupinha escrita com uma frasezinha de efeito para jogar na tua cabeça e falar, provações e desafios externos. Você tá lá, fazendo a tua parte, e de repente vem tum, um negócio só para te dar uma desestruturadinha, só para te desequilibrar hoje e você ficar o resto da semana sem saber o que fazer com isso. Só para ver se você quer mesmo chegar lá, você quer. Vamos ver. De onde vêm esses testes? Da gente mesmo. E aí tem toda uma ressonância, a gente pode entrar em várias camadas espirituais e energéticas para explicar, mas basta a gente entender que é da gente mesmo. O nível de provações que a gente precisa superar para
manter a disciplina e a perseverança. Você quer ou não quer chegar onde você diz que quer chegar? Só para contrariar, né, Fernanda? Só para contrariar, né? Eu já na minha cabeça aqui, eu já imagino o pagode tocando ali no fundo. Vem a aprovação, eu já fico lá, ó, só para contrariar, lá no fundo. Porque tudo faz essa conexão de situações. Você precisa superar isso aí. E como é que a gente supera? Como é que a gente tem mais obstinação? Como é que a gente gera esse sexual healing para fazer as coisas no estado delicinha de ser com prazer? Então, o bom humor da temporada geminiana tá salvando a vida. Porque aí a gente consegue, de fato, dar uma descontraída neste só para contrariar. E essa conexão com a matéria e com o espírito fica assim, ó. Porque a hora que vem os demoninhos, a hora que vem a interferência, a hora que vem a aprovação, eu posso até ver, eu posso até chegar ali e ter que dar uma resolvida, bater de frente. Mas me contaminar não vai rolar, não. E se me contaminar é assim, é pouco tempo. Por quê? Eu percebo a integração dos opostos. Quando isso está acontecendo, eu posso escolher me contaminar e achar que nada do que eu tô fazendo vai dar certo, que é para onde eu tô indo, que isso é um sinal de que para onde eu tô indo não é um bom caminho, que é muito difícil, que eu não vou dar conta, que eu tô ficando maluca. Eu tenho sempre essas opções, mas eu tenho a opção de chegar diante disso e falar, porra, se eu tô peitando isso, é porque eu tive muita coragem para chegar aqui. E agora eu tenho fé de que eu mesma vou atravessar mais essa. Então, te firma que o que você estiver passando também vai passar. Te firma e te orgulha daquilo que você se tornou para chegar onde você chegou, para abrir caminhos, porque sempre que essa cruz vem como abre caminhos, ela tá sinalizando isso. Não é só o que você vê na matéria, também é esse alinhável espiritual. Todos os opostos precisam se integrar. Ah, mas é bom ou é ruim? A gente precisa sair dessa mentalidade escassa e que gera um monte de culpa. Porque se é bom, é porque eu sou merecedora. Se é ruim, é porque eu sou culpada. Não pergunte se essa situação é boa ou ela é ruim para você. Se eu for por aqui vai ser bom ou vai ser ruim? Pergunte o que você tem de desafio para tomar consciência e pergunte o que você precisa conquistar, o que você precisa melhorar e qual a melhor atitude a ser feita. Porque as coisas são todas boas e ruins, até porque nós estamos sempre envolvidos numa visão com outras pessoas. Pode ser bom para você e pode ser péssimo para outra pessoa. E aí, você vai deixar de fazer o que é bom para você? Depende. Então, essas conexões com a matéria e com o espírito, elas tornam a nossa visão e a nossa ação para abrir caminhos muito mais amplas, porque a gente vai integrando essas oposições dentro da gente, para poder se orgulhar daquilo que a gente é, de verdade. Não ser arrogante com o que a gente está fazendo. Eu tô entendendo, aliás, falei esses dias, né? Agora eu entendi. Quando a gente fala agora eu entendi, vem lapada, entendeu porra nenhuma, entendeu nada. Quando a gente chega nesse lugarzinho especialíssimo, do jeito que o demônio gosta. Falo demônio aqui nesse sentido daquele que fica cutucando, né? A gente chega nesse lugar especial de agora eu entendi, agora eu me iluminei, agora tá tudo certo. Pode saber que vai cair, porque não é a hora que a gente começa a se fechar, né? Que é a história lá do Neo na Matrix. Quando a gente começa a achar que a gente entendeu como a Matrix funciona, a gente começa a agir dentro da Matrix. A gente começa a agir na caixinha, não porque eu tô esperta, porque agora eu sei, porque agora eu tô muito descolada e agora ninguém me pega. É bem diferente de você se orgulhar de quem você é, da coragem que você teve e se manter em movimento nessa confiança consigo mesmo, porque você sabe que tem obstáculo e que tem armadilha a todo momento. E quando você descobre uma armadilha,
seja uma que a sua mente cria ou uma que é sempre colocada quando acontece determinadas situações, ela já holograficamente se transforma numa outra coisa. Você acha que eles vão botar ali vão botar ali uma armadilha igual da outra que você já descobriu? Não, se transforma numa coisa mais interessante. E é isso que a gente precisa estar ligado a todo momento. Te firma porque vai passar. Te firma porque você vai ver, ó a visão. Você vai ver aquilo que você não queria ver, mas você pelo menos tá vendo. E é isso, a Rafa tá falando humildade nessa hora. Exato, é humildade, mas essa humildade ela exige o quê, né? Coragem. A humildade não é a gente se apequenar diante das coisas. Ah, eu também não sei de nada, eu não posso então me colocar aqui como alguém que agora entendeu e sabe como funciona. Mas o outro extremo e a mesma cilada dessa, que é só na dualidade de uma outra roupagem também, é a gente se colocar como pequenininha, como eu não sei de nada, sempre tem alguém que sabe mais do que eu, então eu vou sempre muito pequenininha. E esse é outro cuidado. É diferente de humildade. Humildade nessa hora é muito importante, porque aí a gente consegue se firmar. O que a humildade faz com a gente? Coloca o nosso pé no chão, bota o pezinho no chão, percebe que você é do tamanho que você é. Não tem nada de menor do que você é, não tem nada de precisar ser maior do que é também. Não é essa a questão. A gente é grande sempre. E essa humildade é reconhecer isso para poder se orgulhar daquilo que é. Porque sem a gente não chega onde a gente quer chegar. Sem a gente não consegue fazer esse movimento de ir em frente, a gente não consegue dirigir, direcionar a nossa própria vida. Então, muito que bem, vamos para os conselhos dos Exus e Pombagiras através do baralho Laroê. Esse é o Tranca-Ruas, Laroê, Dona Maria Padilha. E aqui vamos primeiro com 3 cartinhas Tranca-Rua das Almas. Como é que estão essas informações para vocês aí enquanto eu embaralho? Como é que chega? Digam aí. Comentem. Quero ouvir. Quero ler. Tá todo mundo reflexivo, fazendo coisas, escutando enquanto tá movimentando o almoço. Muito bem. 3 cartinhas. Olha, Fernanda diz, olha qual é o movimento, né? Vários vórtices. 3 cartas. Corte e rompimento, mas gosta, né? Gosta de uma navalhada. Esta mulher, merecimento e esperança. Quando a gente... A Michelle está dizendo que os conselhos aqui, os direcionamentos estão alinhados com as mensagens da equipe dela. Ó, sucesso total, né? As equipes atuando junto. Quando a gente faz cortes, quando a gente rompe com alguma coisa, seja com um hábito nosso, com um vício nosso, ou com alguma situação que ativava esses vícios e esses comportamentos dentro da gente, a gente abre, mesmo que seja um pequeno espaço, para que a gente enxergue os nossos merecimentos e a nossa esperança. E não é esperança do outro mudar, esperança de uma situação melhorar, esperança de algo acontecer. É essa esperança que gera um fluxo para que a gente faça as coisas. A gente passa a esperar mais da gente, porque a gente sabe o quanto a gente merece estar e viver determinadas situações aqui na Terra. Então, criem essa visão, né? Essa mulher traz aqui essa energia feminina, essa presença de cada uma das mulheres que escuta esse oráculo também, mulheres que estão próximas fazendo esse papel de auxiliar a romper com padrões, a romper com lugares que fazem você achar que você merece menos do que você merece, que fazem você achar que tem situações que estão extremamente limitantes e que acabam com a sua esperança e que te tiram dessa visão de si. Então lembra que todo corte, por menor que ele seja,
ele abre espaço para que dali transborde algo novo e que a gente tem total condições de fazer isso nos próximos dias e perceber que isso, tanto no nível simbólico quanto no nível concreto, traz ainda mais esse fluxo de abundância, de abrir caminhos, de realmente eu mereço algo que eu posso conquistar, eu quero conquistar o que eu mereço e eu espero de mim essa força. Então eu me coloco alinhada também com a necessidade de fazer esses cortes e esses rompimentos com essa visão. Baralho de Maria Padilha, complementando todas essas informações sobre desejo, sobre visão, sobre corte, sobre confiança, sobre se firmar. Passado, amor perdido, notícias breves. Boa sorte! Bom, notícias sobre coisas que se está esperando são sempre bem-vindas. E muitas vezes a gente precisa magnetizar, colocar o nosso imã e ao mesmo tempo a nossa proteção para que aquilo que precisa ser resolvido dali de trás é uma situação de relacionamento, é uma situação de contrato, é uma situação de uma resposta que se está esperando. Te firma que vem, da mesma forma que a gente fala que te firma que vai passar, esse te firma que vem, ele é muito importante, porque muitas vezes é aquela informaçãozinha que está faltando vir de uma coisa que você já fez, de uma coisa que você já movimentou, que você já foi atrás de resolver e agora a situação já tá aí para chegar. Agora magnetiza, coloca aí essa intenção, coloca esse desejo, eu quero ver isso resolvido, eu quero o retorno disso, eu quero ter notícias de tal pessoa, eu quero movimentar isso para que o passado fique no lugar do passado, para que as resoluções e aquilo que já foi feito lá atrás não distorçam a sua visão e nem te desgastem nesse caminho de magnetizar o que é preciso. Então, essa boa sorte, ela sempre falo disso também, boa coragem, ela é um tipo de proteção. A maior blindagem que a gente pode ter, tanto dos nossos traumas do passado, quanto das experiências mal resolvidas, quanto da ansiedade de não obter respostas esperadas, quando a gente sabe que brevemente isso vai vir, é a gente preencher os nossos dias com alegria e ter coragem para seguir em frente, porque essas coisas que precisam chegar até a gente, elas são magnetizadas, atraídas pelo nosso movimento com a energia lá em cima. Então, quando você está ocupada, sentindo prazer, vivendo sua vida, tendo coragem de assumir, tomar iniciativas, ao invés de ficar esperando que alguma coisa se resolva, ao invés de ficar justificando que porque aquilo não saiu, porque tal pessoa não apareceu, porque tal coisa não se resolveu, você não pode, como se estivessem segurando as suas pernas. Você não pode ir para frente, você não pode resolver, você não pode mudar de vida. Notícias breves. Olha o tempo aí, te firma que tá vindo. Te firma que se você magnetizar, já vem de uma forma onde você consiga fazer lá o corte, onde você consiga se determinar, falar, peraí, se eu tô vivendo aqui numa situação onde efetivamente eu não tô fazendo nada, eu tô esperando que alguém venha e resolva, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente. Ah, mas eu não queria porque meus filhos, ou porque o meu marido, ou porque esse trabalho, eu não queria deixar eles ou essas situações nessa condição, porque eu me comprometi a fazer desse jeito. Bom, daí você fica nesse passado amor perdido, aí você fica na situação que você tá. Agora, se você quer notícias breves e você quer magnetizar, muitas vezes você vai ter que abrir mão e ir para um trabalho que você não tá afim, mas que é o dinheiro que precisa para fazer isso, vai ter que deixar teus filhos ali, ou você vai ter que fazer um movimento no casamento que tem a ver com um contrato feito antes, você vai ter que fazer um movimento no profissional e abrir mão de alguma coisa que está muito boa para descansar mais. E todos esses movimentos de proteção, de magnetização,
eles dependem de você entender que para que você tenha prazer e te firmar nas situações que você quer se firmar, estar num cenário de visão, de clareza, de verticalização, todas essas situações, elas são necessárias agora. E o agora é em breve, nos cinemas. Bueno, que essas mensagens encontrem vocês nos lugares aonde vocês precisam, que aquilo que for necessário e fizer sentido reverbere por aí nos próximos dias, porque semana que vem eu estou de volta. Besitos e até a próxima!